Deus, ele começa a declarar palavra. Quando ele começou a dar forma à terra, e a Bíblia nos fala, e Deus começou a dizer, haja isso. No momento que ele disse que haja isso, as coisas começaram a acontecer. Então, qual é a força que fez com que a lua pudesse existir na Terra? Qual é a força que fez com que as estrelas começaram a existir? Qual é a força que fez com que tudo que está na Terra pudesse existir? A força que fez com que tudo está na Terra começou a existir é o Espírito. Porque quando a Terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor estava sobre as águas. Então, quando Deus começa a dizer que haja isso, começou a haver. Foi o mover do Espírito do Senhor. Então, quando você carrega o Espírito de Deus, significa que se o Deus disse, o homem, ele é a minha imagem, segundo a minha semelhança. Então, e nós olhamos que no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, deu a promessa, diz assim, nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, onde os vossos filhos, eles profetizarão, e os vossos mancebos, vossos jovens, eles terão visões. Então, há de ser que naquele dia toda a carne humana irá receber do Espírito Santo. Então, isso significa que o Espírito Santo, nesse tempo onde nós estamos, nessa geração onde nós estamos, se você crer na palavra, você será batizado pelo Espírito Santo. Quais são os meios de você receber a palavra? Quais são os meios de você receber a palavra do Senhor para poder ser abençoado pela palavra e depender do que? Da palavra. Então, quando eu estava dizendo que a palavra é tudo que sai da boca do homem e a palavra de Deus é tudo que sai da boca do homem por uma inspiração de Deus. Existem homens que foram preparados para anunciar a palavra. Então, nas outras gerações antigas, nós entendemos que não havia somente um número de pessoas ou uma pessoa que representava a palavra do Senhor. Mas nesse tempo em que nós estamos, se você crer e ter a fé, ouvir um outro homem, uma influência de um outro homem para poder conseguir ouvir a palavra do Senhor. Quando você crer na palavra que um homem de Deus falar para si, aquele homem de Deus está a ser uma influência para poder você conhecer a Deus. Então, há uma importância de você respeitar o que sai da boca de homens de Deus. Porque os homens de Deus são seres na terra que foram colocados para poderem transmitir a voz do Senhor para consigo. Conforme nós aprendemos, quando Deus queria falar com o profeta Samuel, antes de ser profeta Samuel, ele estava a viver com Eli, o sacerdote Eli. Então, Deus, ele queria falar com quem? Queria falar com Samuel. Mas ele viu que Samuel, a palavra do Senhor disse, naquele tempo, a palavra do Senhor era rara.